Convergência de séries de Taylor. O problema da convergência de séries de Taylor. O enésimo polinômio de Taylor, uma função f em torno do ponto x igual a x0, é dado pela expressão Pn de x igual a f de x0 mais f' de x0 sobre 1 fatorial vezes x menos x0 mais segunda derivada da f no ponto x0 sobre 2 fatorial vezes x menos x0 ao quadrado, mais etc, etc, todas as coeficientes que são da forma geral de késima derivada da função f no ponto x0 sobre k fatorial vezes x menos x0 elevado a k. Eu somo de k igual a 0 até n e obtenho então o enésimo polinômio de Taylor da função f no ponto, em torno do ponto x igual a x0. Sabemos que à medida que o n vai aumentando, a aproximação da função pelo seu polinômio de Taylor vai aumentando. Já vimos isso em exemplos, mas será que ao tomar o limite, quando o n tender ao infinito, a aproximação seja tão boa que coincida com o valor exato da função? A questão, então, o problema que vamos tentar resolver é: será que o limite de Pn de x, quando o n tende a infinito, é igual a f de x para algum x, para x em algum intervalo, contendo o ponto x0, ao redor do ponto x0, já que estamos focando a atenção no enésimo polinômio de Taylor em torno de x0. Então, na notação do somatório, podemos escrever esse problema assim, Será que o limite, quando o n tende ao infinito, de somatório de k igual a 0 até n da késima derivada em x0 sobre k fatorial vezes x menos x0 elevado a k é igual a f de x para x em algum intervalo contendo x0? Então, mas note que o limite, quando o n tende ao infinito daquele somatório, quando o n tende a fazer n tender a infinito no limite superior do somatório, então é considerar então a série infinita, ou seja, a série de Taylor, da função f. Ao fazer n tender a infinito, obtemos a questão: será que a série de Taylor da função f, somatório de k igual a 0 até infinito da késima derivada da f em x0 sobre k fatorial vezes x menos x0 elevado a k é igual ao valor da função em algum intervalo contendo x0? Então vamos estabelecer exatamente o que entendemos pelo problema da convergência da série de Taylor. Então, seja f uma função com derivadas de todas as ordens em x igual a x0, e vamos determinar se existe um intervalo aberto contendo o ponto x0, tal que a função coincida então, com a sua série de Taylor. O valor da função é igual ao valor da série de Taylor, f de x igual ao somatório de k igual a 0 até infinito da késima derivada em x0 sobre k fatorial vezes x menos x0 elevado a k. Então, para todo x nesse intervalo contendo o ponto x0. Esse, então, é o problema da convergência da série de Taylor que vamos atacar logo em seguida. Então, um exemplo desse tipo de consideração: nós temos a função exponencial nx. Nós já vimos que o enésimo polinômio de Taylor já foi calculado, o enésimo polinômio de Taylor para essa função, na verdade o enésimo polinômio de Maclaurin, porque usamos x0 igual a 0, então Pn de x é 1 mais x quadrado sobre 2 fatorial, mais x3 sobre 3 fatorial, mais etc, etc, x na n sobre n fatorial. Então, será que a função nx pode ser representada pela sua série de Taylor, então, que é só pela sua série de Maclaurin, que é só continuar então somando esses termos no formato x na k sobre k fatorial, de k igual a 0 até infinito? Então, será que nx é representada pela sua série em algum intervalo contendo a origem, já que estamos considerando aqui a série de Maclaurin? Essa é a pergunta que vamos tentar resolver. Então, esse é o problema associado então com aquele problema destacado ali, o problema da convergência da série de Taylor. Um outro exemplo aqui é a função seno de x. Já vimos obtido o polinômio de Maclaurin, P2n mais 1, que é a mesma coisa que o P2n mais 2. Então, é aquele polinômio que vai alternando o sinal, x menos x ao cubo sobre 3 fatorial, etc.
Então, será que o seno de x pode ser representado pela sua série de Maclaurin, né? Que então é a série infinita, né? Agora desses termos, x menos x ao cubo sobre 3 fatorial mais x na quinta sobre 5 fatorial, etc., uma série alternada, onde o termo geral, sem considerar o sinal, a alternância de sinal é da forma x na 2k sobre 2k mais 1, né? Onde k varia de 0 até infinito, então pegando todas as potências ímpares e depois com a alternância de sinal. Então, será que o seno de x é representado por a sua série de Maclaurin, por essa série de potências para algum x, para x dentro de algum intervalo, né, ao redor da origem, contendo a origem? Então, essa é a pergunta, esse é o tipo de questão que vamos tentar resolver logo a seguir. O enésimo polinômio de Taylor da função f em torno do ponto x0, então essa expressão, Pn de x, somatório de k igual a 0 Tn, do coeficiente, que é a késima derivada da função f no ponto x0 sobre k fatorial, vezes a potência, então, x menos x0 elevado a k. Então, essa soma de potências, né, um polinômio, uma espécie de polinômio, então, na variável x menos x0. Esse é o polinômio de Taylor em torno do ponto x igual a x0. Então, a aproximação, né, podemos aproximar a função pelo seu enésimo polinômio de Taylor, e ao fazer isso, como a função em geral não será igual ao enésimo polinômio de Taylor, nós vamos cometer um erro, né? Então, esse erro é chamado de enésimo resto. O enésimo resto é Rn, então é f de x, o valor exato da função menos o valor da aproximação, o valor do enésimo polinômio de Taylor. Se o limite, quando estamos examinando a questão do limite de Pn de x, quando n tender a infinito igual a f de x. Então, isso vai acontecer, né? Esse limite vai acontecer, isso será verdade se e somente se o limite da expressão f de x menos Pn de x for zero, né? Quando n tender a infinito, já que f de x é constante perante ao limite, né? Então, f de x menos Pn de x é o enésimo resto, então isso acontece se e somente se o enésimo resto tender a zero quando n tender a infinito. Então, a aproximação, né, vai acontecer no valor exato, né, o limite de Pn de x do enésimo polinômio de Taylor em torno do ponto x0 da função f de x. Esse limite, quando n tender a infinito, é f de x, se e somente se o enésimo resto tender a zero para qualquer x, na medida que o n tender a infinito. Então, teorema, seja f uma função com derivada de todas as ordens, em x igual a x0, então a função f de x será representada pela sua série de Taylor. Isso significa o limite de Pn de x quando n tende a infinito é a função, é f de x, ou seja, a função é representada pela sua série de Taylor, se e somente se o resto, o enésimo resto, tender a zero quando n tender a infinito. Então, esse é o teorema, né, que vai ser usado, que vamos usar para caracterizar a convergência da série de Taylor de uma função f para os valores da função em algum intervalo ao redor do ponto x0. Estimando, então, o enésimo resto. Temos o teorema da estimativa do resto, né? Seja f uma função n mais uma vezes derivável em um intervalo contendo o ponto x0, e se m for uma cota superior para a derivada de ordem n mais 1 da função f nesse intervalo, né, para o módulo, por exemplo, o módulo da derivada de ordem n mais 1 nesse intervalo. Então, isso é módulo de derivada de ordem n mais 1 de x é menor ou igual que m para todo x no intervalo. Então, já havíamos visto isto, que o módulo do enésimo resto, então, pode ser majorado então, por essa expressão m sobre o fatorial de n mais 1 vezes o módulo de x menos x0 na potência n mais 1. Então, o módulo do enésimo resto é menor ou igual
que essa cota superior da derivada de ordem n mais 1 no intervalo, do módulo da derivada, perdão, dividido pelo fatorial de n mais 1 vezes x menos x0 na potência n mais 1. Vamos usar um exemplo e vamos usar essa estimativa para mostrar que a série de Maclaurin da função cosseno de x converge realmente para a função cosseno de x para todo x pertencente a R. Então, vamos provar que o intervalo de convergência dessa série é toda a reta real. Então, vamos mostrar que cosseno de x, então, é igual a soma de k igual a zero até infinito de menos 1 elevado a k, x na 2k sobre 2k fatorial, isto é, cosseno de x pode ser representado pela sua série de Maclaurin, 1 menos x2 sobre 2 fatorial, mais x4 sobre 4 fatorial, menos x6 sobre 6 fatorial e assim por diante. Isso para qualquer x real. Então, vamos observar que a função cosseno de x, ela tem como derivadas apenas 4 possibilidades. A função cosseno de x, ao derivar a função cosseno de x sucessivamente, vamos obter ou cosseno de x, ou menos cosseno de x, ou mais seno de x, ou menos seno de x. Em qualquer desses 4 casos, o módulo de mais ou menos seno de x, ou o módulo de mais ou menos cosseno de x, sempre é menor ou igual que 1 para todo x. Portanto, o módulo da enésima derivada, módulo da derivada de ordem n mais 1, em qualquer ponto x na reta real, para qualquer valor de x, é menor ou igual que 1. Então, eu posso usar m igual a 1, o valor daquela cota superior, para o módulo da derivada de ordem n mais 1 que aparece lá no teorema da estimativa do resto. Então vamos usar m igual a 1. Agora então vamos usar o teorema da estimativa do resto, então para usar aqui, dizer aqui no ponto com m igual a 1 e x0 igual a 0, já que estamos tratando da série de Maclaurin. Então vamos obter que o módulo do enésimo resto, módulo de Rn de x, é claro que é sempre maior ou igual que zero, porque é o módulo, o valor absoluto é sempre maior ou igual que zero para todo x. Mas ele é menor ou igual, então usando o teorema, usando com m igual a 1, o teorema com m igual a 1 e x0 igual a zero, então este módulo do enésimo resto é menor ou igual que o módulo de x elevado a n mais 1 dividido pelo fatorial de n mais 1. Vamos lembrar, quando estudamos as sequências de números reais, que o limite dessa sequência, limite de x na n, onde se x é um número real, limite de x na n sobre n fatorial, quando n tende a infinito, é zero para qualquer x real. Então, pelo teorema do confronto, nós vamos usar o teorema do confronto naquela desigualdade, já que nós temos o módulo de Rn de x maior ou igual que zero e menor ou igual que esta expressão módulo de x na n mais 1 sobre o fatorial de n mais 1. Mas essa expressão, usando o resultado que já havíamos visto ali no quadradinho azul, então esse limite deve ser zero. Então, pelo teorema do confronto, a expressão que está entre os dois limites, um é zero e o outro é o limite que também é zero, então Rn de x, o limite de módulo de Rn de x é igual a zero, o que implica então que o limite de Rn de x é zero quando n tende a infinito, e isso então, pelo teorema anterior, indica convergência da série de Taylor. Então, no caso aqui, a série de Maclaurin. Então está demonstrado, demonstramos que a série de Maclaurin do cosseno de x converge realmente para a função cosseno de x para qualquer valor de x. Aí está a ilustração, e no gráfico a função cosseno de x e as aproximações por P2, P4, P6, P8 e assim por diante, até chegamos aí na ilustração P18, à medida que o n aumenta, a aproximação vai ficando cada vez melhor. Então temos a função cosseno de x, ela pode ser representada então pela sua série de Maclaurin,
Isso para todo x real. Então, o cosseno de x é 1 menos x2 sobre 2 fatorial, mais x4 sobre 4 fatorial, menos x6 sobre 6 fatorial, e assim por diante. Isso para qualquer x real. De forma semelhante, nós podemos demonstrar que a série de Taylor da função seno de x converge para seno de x, ou seja, o enésimo resto converge para zero, da mesma maneira que provamos para o cosseno de x. Então, o seno de x pode ser representado pela sua série de Maclaurin, que é x menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x na quinta sobre 5 fatorial, etc. Então, temos as representações em série de Maclaurin das funções trigonométricas básicas seno de x e cosseno de x, e essas representações em série são válidas para todo x. Então, neste exemplo, vamos usar a série de Maclaurin de f de x igual a seno de x para aproximar o seno de 3 graus com precisão de 5 casas decimais. Então, o seno de x será representado por x menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x na quinta sobre 5 fatorial, etc. Sua série de Maclaurin. Só que o x, evidentemente, deve estar em radiano, né? Então, temos que fazer a conversão de 3 graus para radianos. 3 graus é igual a π sobre 60 radianos. Então, o seno de 3 graus é o seno de π sobre 60. Então, vamos fazer a estimativa do seno de π sobre 60 radianos com precisão de 5 casas. Então, vamos usar a sua série de Maclaurin. Então, substituir o x por π sobre 60. Então, isso temos aquela expressão ali. Então, a ideia vamos descobrir até onde temos que somar para obter 5 casas decimais de precisão. Então, para onde, quantos termos devem ser usados para obter uma precisão de 5 casas decimais. Então, o teorema da estimativa do resto, já que a função seno de x tem como derivadas mais ou menos seno de x e mais ou menos cosseno de x, então módulo da enésima derivada, da derivada de ordem n mais 1, qualquer derivada é sempre menor ou igual que 1, então posso tomar m igual a 1 como cota superior no teorema da estimativa do resto. Portanto, o resto Rn de x é menor ou igual que módulo de x na n mais 1 sobre o fatorial de n mais 1. Então, módulo fazendo x igual a π sobre 60, já que queremos fazer a estimativa de π sobre 60, esse resto no ponto π sobre 60 será menor ou igual que π elevado a n mais 1 sobre o fatorial de n mais 1 vezes 60 na n mais 1. E eu quero impor a condição que isso deve ser menor que 0,00005, são 5 casas decimais de precisão. Então, fazendo isso com a calculadora, testando valores de n, então o menor valor de n onde isto acontece é n igual a 3. Usando n igual a 1 e n igual a 2, essa desigualdade não é satisfeita. O menor valor de n para a qual essa desigualdade é satisfeita, então é n igual a 3, isso é obtido usando a calculadora, testando os valores. Então, seno de 3 graus, que é igual ao seno de π sobre 60 radianos, usando n igual a 3 na série de Taylor, então aproximamos a função seno de x por x menos x ao cubo sobre 3 fatorial. Então, fazendo x igual a π sobre 60, temos π sobre 60 menos π ao cubo sobre 60 ao cubo vezes 3 fatorial. Então, isso dá aproximadamente 0,05234. Essa, então, seria a aproximação com 5 casas decimais de precisão. Vamos verificar a nossa resposta. Com a calculadora, obtemos o valor de seno de 3 graus, ali está a expansão decimal, com várias casas depois da vírgula, usando 5 casas decimais de precisão, então, fazendo o arredondamento, obtemos exatamente 0,05234, que havíamos obtido, então, com a série de Maclaurin.
Neste exemplo, vamos mostrar que a série de Maclaurin da função exponencial e na x converge para todo x real, isto é, a função e na x, ela pode ser representada então pela sua série de Maclaurin para qualquer x. E na x então é igual a soma infinita de 1 mais x quadrado sobre 2 fatorial mais x ao cubo sobre 3 fatorial. O termo genérico é x na k sobre k fatorial, essa soma vai de k igual a zero até mais infinito. Função exponencial f de x igual a e na x tem como característica suas derivadas serão iguais a ela própria. Então, derivada enésima da função f é igual à própria e na x. No caso de x positivo, nós vamos usar o teorema da estimativa do resto no intervalo fechado 0x, se x for positivo. M é a cota superior do módulo da enésima derivada da função f de x. Então, m é o valor máximo da função e na x no intervalo e na x. Como a função ela é crescente, a função e na x é crescente, no intervalo que vai de 0 até x, obviamente, então o máximo é o próprio e na x. Assim, usando o teorema da estimativa do resto, temos que o módulo do enésimo resto, Rn de x, é menor ou igual que o valor de m, que é e na x, vezes sobre n mais 1 fatorial, vezes o módulo de x na n mais 1, mas x é positivo, então o módulo de x é propriamente igual a x. Como temos esse resultado já no estudo de sequências de números reais, para qualquer valor de x, a sequência x na n sobre n fatorial tende a zero quando n tende a mais infinito. Então, x na n mais 1 sobre n mais 1 vai tender a zero. E na x é uma constante perante a variável do limite n. Então, se fazemos n tender ao infinito, esse limite é, obviamente, zero. No caso de x negativo, vamos usar, então, o intervalo que vai de x até zero. Então, no intervalo vai de x até zero, o teorema da estimativa do resto é usado então para estimar a enésima derivada, que é a função e na x, como a função no caso de x negativo, então o máximo ocorre no extremo da direita, que é na zero, que é 1. Então, tomando m igual a 1, o teorema da estimativa do resto me dá que o módulo de Rn de x é menor ou igual que o módulo de x elevado a n mais 1, sobre o fatorial de n mais 1. Note que eu tenho que considerar o módulo de x, porque x agora é negativo. Né? Então, fazendo o n tender a infinito, usando o mesmo resultado do quadradinho azul, temos algum limite dessa expressão à direita é zero. Então, vamos usar o teorema do confronto agora. Usando o teorema do confronto, provamos que o limite do módulo de Rn de x é zero quando n tende a infinito. Então, isso nos garante que Rn de x tende a zero quando n tende a infinito e, portanto, a série de Taylor converge para a função. Né? A função e na x pode ser representada, então, pela sua série de Taylor. Como não há restrição nenhuma no x, então é para qualquer valor de x. Uma série importante, a série de Maclaurin binomial. Vamos tomar um m, um número real qualquer, e a função f de x é 1 mais x elevado a m. Note que m não precisa ser um inteiro positivo, né? Então não precisa ser um polinômio aquilo ali necessariamente. Então m é qualquer número real. F de 0 é igual a 1, f' de 0 é m vezes 1 mais x elevado a m menos 1, portanto f' de 0 é igual a m. Estou obtendo aí os coeficientes de Maclaurin para essa função. F duas linhas de x, m vezes m menos 1, vezes 1 mais x na m menos 2, portanto, f duas linhas de 0 é igual a m vezes m menos 1. A terceira derivada está ali, portanto, a terceira derivada no zero, m vezes m menos 1 vezes m menos 2. E o padrão é sempre o mesmo. Então, a késima derivada no zero é m vezes m menos 1 vezes m menos 2. Eu vou ter k fatores, né? Exatamente k fatores, o último será m menos k mais 1. Então, a série binomial, né, é a série de Maclaurin para essa função f de x igual a 1 mais x elevado a m. Então, é dada por essa expressão. Aí está
f de 0 é igual a 1, depois eu tenho f de 0 sobre 1 fatorial, ou seja, m vezes x, depois o segundo coeficiente ali, a segunda derivada sobre o fatorial de 2, ou seja, m vezes m menos 1 sobre o fatorial de 2 vezes x ao quadrado, depois eu tenho m vezes m menos 1 vezes m menos 2 sobre o fatorial de 3 vezes x ao cubo, e assim por diante, né? No numerador eu tenho sempre m vezes m menos 1 vezes m menos 2, etc, n menos k mais 1. Esse é o termo geral sobre o fatorial de k. Esse é o coeficiente, então, da potência de x na k. No caso especial de m ser um inteiro não negativo, né, um inteiro positivo, eu tenho um polinômio de grau m, né, então a enésima derivada, nesse caso, é zero, a enésima derivada, a derivada de ordem m mais 1, perdão, no ponto zero, em qualquer ponto, será zero, consequentemente a de ordem m mais 2 e assim por diante, e a série binomial ela é truncada justamente tomando o formato da fórmula do binômio, né? Então 1 mais x elevado a m, onde m é um inteiro positivo, é 1 mais mx mais m vezes m menos 1 sobre 2 fatorial x quadrado, etc., o termo geral, até chegar no último termo, que será 1. Podemos provar que se m não for um inteiro não negativo, então se desprezando esse caso onde 1 mais x elevado a m é exatamente um polinômio de grau m, né? Então podemos provar que a série binomial converge para a função 1 mais x elevado a m desde que o x esteja entre menos 1 e 1, ou seja, o módulo de x deve ser um número menor que 1. Então eu posso usar a série binomial não para todo o valor de x, não para qualquer x, mas apenas para x menor que 1 em valor absoluto. Então podemos dizer que 1 mais x elevado a m, onde m não é agora um inteiro positivo, é dada pela sua fórmula, pela sua série binomial, mas com a condição de que o módulo de x seja menor que 1. Então não posso usar essa série, essa representação para x fora desse intervalo, que vai de menos 1 até 1. Neste exemplo, vamos determinar a série binomial da função f de x igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, f de x igual a 1 mais x na menos 2, nosso valor de m, então é menos 2, usando então m igual a menos 2 na expressão acima, na série binomial. Temos 1 mais menos 2 vezes x, mais menos 2 vezes menos 3 sobre 2 fatorial, x quadrado, etc. Então, fazendo as simplificações ali, podemos reescrever aquela expressão de uma maneira mais limpa, assim, né? 1 menos 2x mais 3 fatorial sobre 2 fatorial x quadrado, menos 4 fatorial sobre 3 fatorial x ao cubo, e agora o padrão já está formado, né? Eu tenho uma série alternada, o numerador é sempre o fatorial de um número inteiro positivo e o denominador este número menos 1. A potência é sempre o mesmo índice do denominador. Então, 1 sobre 1 mais x ao quadrado pode ser escrito assim, né? Usando que o fatorial de 3 é 3 vezes o fatorial de 2 e que o fatorial de 4 é 4 vezes o fatorial de 3 e assim por diante. Agora podemos simplificar ali fatorial de 2 com fatorial de 2, fatorial de 3 com fatorial de 3 e assim por diante. Vamos fazendo todas as simplificações, obtendo expressão bem mais simples, então, para a série binomial, né, para a série de Maclaurin da função 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então essa série é dessa forma: 1 menos 2x mais 3x2 menos 4x3 mais 5x4 menos 6x5 e assim por diante. Termos vão sempre alternando em sinal. Então essa expressão, aí está a série binomial para essa função. Claro, lembrando que essa expressão ela é válida somente para módulo de x menor que 1. O termo geral, então, está ali, a somatória de k igual a 1 até infinito, menos 1 na k para fazer a alternância dos sinais,
e o termo geral é k mais 1 vezes x na k. Então, sem a alternância dos sinais, o termo geral é k mais 1 vezes x na k. Com a alternância dos sinais, então, multiplico por menos 1 na k. Então, somatório de k de 0 até mais infinito dessa expressão. Então, aí está na ilustração a função em azul, né? A primeira aproximação pela reta tangente em laranja, sempre no ponto x igual a 0, né? A apresentação é a série de Maclaurin. Então, o primeiro polinômio de Maclaurin é o de grau 1, depois de grau 2 em vermelho e de grau 3 em verde. A aproximação vai ficando cada vez melhor à medida que o n aumenta. Exemplo, vamos determinar a série binomial da função f de x igual a 1 sobre raiz de 1 mais x. Essa função 1 sobre a raiz de 1 mais x pode ser escrita então como 1 mais x elevado a menos 1 meio. Então vamos usar m igual a menos 1 meio ali na expressão, simplificando ali um pouquinho, podemos reescrever então a série binomial dessa expressão assim, dessa função como sendo 1 menos 1 meio de x, ali depois o próximo termo é 1 meio vezes 3 meios, sobre o fatorial de 2, x ao quadrado, depois o próximo termo vai alternando o sinal, depois eu tenho 1 meio, 3 meios, 5 meios, sobre o fatorial de 3 vezes x ao cubo, aí já dá para ver como é que o próximo termo vai ser, né? Então será uma alternância dos sinais será positivo, a potência será x na quarta, o denominador será 4 fatorial e o numerador será 1 meio vezes 3 meios vezes 5 meios vezes 7 meios e assim por diante. Então temos que a função 1 sobre a raiz de 1 mais x é dada pelas essa série, né? Vamos reescrevê-la assim, né? 1 menos 1 meio vezes x mais 1 vezes 3 sobre 2 quadrado, 2 fatorial, menos 1 vezes 3 vezes 5, 2 ao cubo, 3 fatorial, vezes x ao cubo e assim por diante. Então, temos a expressão assim, 1 mais somatório de k igual a 1 até infinito, menos 1 na k, o numerador é 1 vezes 3 vezes 5, etc. até só multiplicando todos os termos, os números ímpares, 2k menos 1, denominador é 2 na k vezes k fatorial. Então, esse é o coeficiente da potência x na k. Essa, então, é a série binomial, válida apenas para módulo de x menor que 1. Então, lembrando que essa representação só pode ser usada para x menor do que 1. Então, está aí no gráfico, então, o x no intervalo que vai de menos 1 a 1, a função em azul, né? 1 sobre a raiz de 1 mais x, a primeira aproximação, o polinômio de grau 1, pela reta tangente em laranja, segunda aproximação com o polinômio de grau 2, em vermelho, e a terceira aproximação, polinômio de grau 3 em verde. Né? Note que à medida que o grau aumenta, né, a aproximação vai ficando cada vez melhor.